Olá! Hoje nós estamos aqui com a Gisele Brandão. A Gisele é mãe e também professora e vai falar um pouquinho sobre essa experiência conosco. O filho dela é o Guilherme e tem 6 anos. Gisele, você trabalhava com criança antes de ser mãe. E o que você imaginava nessa época, assim, quando eu for mãe? Então, é bem complicado porque antes de eu ser mãe, por trabalhar numa escola com crianças pequenas, eu tinha uma visão diferente. Então, por exemplo, quando uma mãe deixava o filho na entrada da escola e ficava chorando, eu, né, como profissional da educação, achava besteira aquilo, achava que era bobeira. Nossa, pra que ela tá chorando? Quando a criança passa do pátio, a criança para de chorar. E achava tudo muito banal. E aí, depois que eu fui mãe, realmente eu vi que não é bem assim, o né? buraco começa embaixo. E tudo que eu recriminei, várias mães que eu vi, eu passei a fazer também. Então, comecei a ficar nervosa quando meu filho entrava. Acho que alguma vez caiu uma lagrimazinha. E apesar de eu saber como é o processo todo, ainda Tudo assim ia dar eu certo. ficava nervosa e passei a ter uma visão diferente, a ser diferente. Porque quando a gente é mãe, a gente se torna uma pessoa diferente, né? A maternidade muda, é um São divisor de muitas águas, angústias, né? Muitas angústias. Eu fiquei muito mais angustiada do que eu antes de ser mãe, né, como profissional. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente passa a se preocupar com o mundo de uma outra forma. Sim, com certeza. Né? Eu acho que é um divisor de águas, a forma como você enxerga o mundo, as preocupações que você tem com o mundo e até com a gente. Uma coisa que é engraçado, né? Eu sempre gostei de coisas assim mais radicais. Fazer rapel, fazer rafting, se tivesse oportunidade. Era uma coisa assim, tinha, eu ia. É montanha-russa, beleza, vou. Não pensava, eu ia. Sim. Depois que eu tive filho, eu penso 2 vezes antes de fazer qualquer uma dessas coisas e às vezes eu dou pra trás. Sim, eu também. Muito. Muda, né? A maternidade muda a gente, assim, em vários aspectos. A gente já pensa assim, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser do meu filho? Exatamente. Quem vai cuidar do meu filho? Como é que vai ser? Então é bem complicado. Eu, por exemplo, não tirei minha carteira de motorista antes de ser mãe. Fui tirar depois. E hoje em dia eu não consigo pegar no carro. É um bloqueio que eu tenho. E eu fico pensando, se acontecer alguma coisa, se eu bater com o carro, se acontecer alguma coisa, né? Eu sofri um acidente. Meu filho. Como vai ser, né? Eu hoje me arrependo até de não ter tirado minha carteira antes de ter tido filho. Porque eu acho que quando a gente não é mãe, a gente faz as coisas mais da forma impulsiva. Mas enfim, eu acho que ser mãe tem seus prós e tem seus contras, claro. Mas é uma coisa assim. Só quem passa, mãe quem é mãe que sabe, o né? Com certeza. Exatamente. E Gisele, você tinha expectativas, né? Assim, eu vou fazer assim, eu não vou fazer assado. E até, né, pelo teu contato, pelo que você via com as mães. E aí você já falou, tem coisa que realmente eu me vejo fazendo, coisas que eu condenava e que eu acabo fazendo. Mas eu acho que, até pela tua profissão, tem algumas coisas que eu acho que deve ser mais difícil, né? Eu vejo por mim, né? Eu sou psicóloga e aí, filho de psicólogo não pode dar um piti na rua, filho de psicólogo não pode bater, não pode morder a criança, como se a criança não pudesse passar por aquilo que faz parte do próprio desenvolvimento da idade, né? Porque, não, filho de psicóloga não pode. Você, como professora, eu imagino que passa pelas mesmas situações. Como é isso? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sei disso. Então, agora que meu filho já está, por exemplo, num processo de alfabetização, eu sou muito ansiosa, eu sinto que eu passo essa ansiedade para ele. E eu fico mesmo pensando, o que as pessoas vão achar. Como assim? Filho da professora? Filho da professora. Nossa, que caderno é esse? E é filho de professora, acontece muito isso. Então eu me cobro muito e acabo cobrando muito dele. Cobro mesmo. E às vezes eu tenho que dar uma pausa, porque como a gente já sabe todo o processo e a gente já sabe o que acontece lá na frente, se uma coisa fugir do caminho,
eu acho que bate mais uma angústia. Uma mãe normal, uma mãe que eu falo que não tem é esse professora, conhecimento, né? que não sabe os processos, eu acho que age de uma forma mais tranquila, mais natural. Como eu sei, uma coisinha que ele faça de errado, eu já tô movendo montanhas para tentar, né? Fazer diferente. E às vezes não, às vezes ele não fez naquele momento, vai fazer ali na frente. Mas eu já crio uma expectativa muito grande. Se fosse um aluno seu, você agiria com mais naturalidade, de repente, mais tranquilidade para lidar com aquela situação, sim, né? Com certeza. É difícil mesmo. Eu imagino que é... Imagino, né? Porque sei também pelo outro lado, né? Sim. E tem muita cobrança mesmo. A sociedade é muito cruel. Eu acho que a sociedade é muito cruel com as mães, de uma forma geral. Porque tudo que você faz tem alguém para criticar. Sim. Se você faz isso, aí tem alguém que vai dizer, não faz, né? Se você chama a atenção, por exemplo, do seu filho na rua, vai ter sempre alguém dizendo, né? Ah, coitado da criança, puxa, né? Mas aí se você não chama a atenção do seu filho, também vão te criticar. Olha lá, não dá limite pro filho, o filho, né, tá fazendo o que quer, é o filho que manda. Então, qualquer atitude que você tenha dentro de uma sociedade acaba, de alguma forma, né, sendo criticada. E, óbvio, se você é professora, todas as situações que envolvem escola no seu filho, vai ter sempre alguém, né, que vai te dar uma alfinetada. E a criança acaba ficando um pouco visada, porque justamente por ser filho da professora, então acaba que fica... Não, exemplo, num trabalho de grupo. O Guilherme vai ser legal, porque a mãe dele é professora, então você acaba também ficando muito visada e a criança... Também por isso, acredito que a professora dele deva ter, porque eu como professora, eu me preocupo com isso, então a professora também deve ter uma preocupação com relação a ele ser filho de professora, não sei. Sim, mas eu acho que é isso, Gisele, a gente acaba muitas vezes, por conta dessa cobrança da sociedade, cobrando demais dos nossos filhos, né? Me pego também muitas vezes nessa posição. A gente vai aprendendo, na verdade. Isso, Eu acho que eu era muito pior com o Luca, né, com o mais velho, do que eu sou com a Júlia. Com a Júlia eu já aprendi algumas coisas com o Luca e com ela eu acho que eu consigo errar menos, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu ainda cobro muito mais dele em algumas situações do que eu cobro dela, né? Mas é um grande aprendizado pra gente como mãe, né? A maternidade é um grande aprendizado o tempo inteiro. A gente está sempre aprendendo, né? A gente queima as nossas línguas muitas vezes, né? A gente, porque eu vou te contar uma situação aqui que era exatamente como eu vi as mães também, né? Como psicóloga, muitas vezes eu recebi famílias com questão do sono da criança, né? Acorda 5, 6 vezes de madrugada, chega uma hora que eu não aguento e aí eu coloco na minha cama. E aí eu, psicóloga, sem filho, na época, não falava, mas pensava assim, nossa, que mãe preguiçosa, ela não quer ter trabalho, né, de ficar levantando. E aí, por castigo, entre aspas, né, para aprender na pele, eu tive um filho que tinha muita dificuldade de sono. O Luca tinha insônia quando tinha dente nascendo, ele ficava às vezes 2 às 4 da manhã acordado. E aí o que eu fazia muitas vezes? Pegava e colocava na minha cama. E aí todas as noites que eu pegava e colocava meu filho na cama, me via essa fala, né? Me vinha na cabeça a fala dessas mães. E os meus pensamentos. E eu falava, caramba, agora eu entendo aquilo que aquela mãe lá atrás me dizia. E eu tinha que levantar às 5h30 da manhã para trabalhar, né? E tinha que trabalhar e tinha que estar inteira para trabalhar. Então a solução possível era colocá-lo ali para que todo mundo pudesse minimamente descansar. Então às vezes a gente paga um pouco, né, os nossos pensamentos, as coisas que a gente fala, porque eu acho que não que a gente condene no sentido mesmo de faz certo ou faz errado. Eu acho que a gente consegue contextualizar melhor determinadas situações. Eu acho que é isso. Obviamente, meu filho não ficou dormindo comigo, não botava ele para dormir na minha cama direto, era em alguns momentos, mas eu acho que é isso. Me deu um pouco mais de flexibilidade, me deu um pouco mais de olhar, de empatia mesmo por aquilo que as mães estão falando, né? Não é só uma coisa de... É claro que existem casos e casos de
de relaxamento, deixa pra lá, né? Não tô nem aí pro filho. Não é isso, mas é de você entender o contexto daquela família, entender o contexto daquela criança, né? Até eu falo que eu acho que eu sou muito melhor psicóloga hoje do que antes, isso, porque eu acho que eu consigo me colocar mais facilmente no lugar do outro. Não que eu acho que isso seja uma regra, né? Mas comigo funcionou dessa forma, né? Eu acho que tem pessoas que não têm filhos e conseguem, né, fazer excelentes trabalhos, como eu acho que eu fazia antes também um bom trabalho. Não digo isso não, mas eu acho que a minha forma de me colocar no lugar do outro mudou. Né? Eu, como professora, também vejo que antes eu estudava, passava alguma lição para criança. Quando hoje em dia a criança não consegue, eu já penso se fosse meu filho. E já vem aquela sensação de mãe, da maternidade. Nossa, se fosse meu filho, eu não ia gostar que a professora simplesmente passasse um outro exercício e não explicasse. Então, vou voltar à matéria, vou explicar novamente, porque é o que você falou, justamente você se colocar muito mais no lugar da outra mãe, né? E com o pensamento de mãe. Então, é diferente mesmo. Eu acho que são dois grandes desafios, né? Que quem lida com criança, quem lida com família tem, quando é mãe, né? A grande questão da maternidade mesmo, a maternidade em si já é um grande desafio, e o desafio da gente conseguir, né, não cobrar tanto dos nossos filhos por conta da nossa experiência profissional. Então é um grande desafio que eu acho que nós temos, né? Nós duas temos e acho que muita gente vive isso por aí também, né? Com certeza. Mas a gente vai aprendendo. A maternidade, como você falou, é uma escola. Então, a cada dia a gente aprende, tenta mudar um pouquinho, compara com alguma coisa que você já fez e vai melhorando. E vai melhorando, né? A gente tem a chance todo dia de recomeçar e aprender e melhorar, né? Com certeza. Até porque eu acho que o que mais nos move é porque nós queremos filhos melhores também a cada dia, né? Quando a gente está falando daquela questão da preocupação com o mundo, acho que é isso também, né? O mundo merece pessoas melhores, crianças melhores, adultos melhores, e a gente tem essa missão também, né? Então, acho que quando a gente se melhora, a gente automaticamente melhora os nossos filhos também, né? É uma tarefa árdua, mas que faz parte do nosso dia a dia, né? E que recompensa, né? Com certeza. A gente recebe muita recompensa de ver os filhos crescendo e aprendendo os valores que a gente está passando, né? Enfim, eu acho que ser mãe é um grande desafio, mas um desafio muito prazeroso no final das contas. Com certeza. Né? Que gostoso esse papo, né? Ouvir mãe falando é sempre muito bom. Se você gostou do nosso bate-papo, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.